Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, dia 3 de setembro de 2025, 3 de setembro de 2025, horário 15 horas 17 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos árbitro, justiça particular, justiça paga, na intervenção de 196 países, nos planos quinquenais de funcionários públicos estabelecidos nesses 196 países para o delipêndio e criar uma nova gestão administrativa global estabelecida por ditadores China, Índia, Norte-Coreia, Rússia, Irã, todos já identificados no conjunto de 17 países narco-estados na América Central, na América do Caribe e na América do Sul. Está interdito América do Sul, América Central e Caribe. Todos os funcionários públicos estabelecidos nos cargos de administração fiscal, de pagamentos de salários, ministérios, contas, todos eles têm o mesmo modus operandi estabelecido pelos ditadores China, Rússia, Norte-Coreia, Irã, Turquia. Estamos já com todos eles posicionados para serem capturados, vivos ou mortos, porque eles são terroristas, funcionários públicos. Então, aqui no Brasil está interditado, está já o Brasil, Estado narcoterrorista, interditado com intervenção de 10 anos dos Estados Unidos da América, da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos da América, para o efetivo proceder força letal contra funcionários públicos, sabotadores, espias para as potências estrangeiras que têm por objetivo tomar as terras do Brasil e os seus bens de minério, fauna, flora, agropecuária, territórios e também toda a capacidade de habitações, ou seja, imóveis, móveis, tudo que seja de patrimônio. Eles querem tomar e se estabelecer. Então, esta organização que funciona através da administração do Ministério da Fazenda, o alvo Haddad e também outra auxiliar senadora, Tebet, todos estão com a captura determinada mundialmente, internacionalmente, por fraude processual ao conluio de cleptocracia, sociedade de ladrões, do Banco Central, dos bancos domésticos e 127 bancos do narcotráfico, todos já identificados, com as administrações já identificadas de Obama, Biden, Clinton e Bush, que se estabeleceram desde décadas a partir do Nixon
e do seu assessor, que mandava mais do que ele, Kissinger, e estabeleceram um grande roubo, declarando o lastro-ouro não mais proceder na economia dos Estados Unidos da América. E aí eles começaram a roubar as barras de ouro do Fort Knox. E estabeleceram a China como uma grande fábrica mundial a dominar o planeta e criar uma administração global. Isso tudo foi descoberto e agora nós estamos procedendo. O Brasil está interditado com intervenção dos Estados Unidos da América, com o Tesouro dos Estados Unidos da América, estabelecidos para proceder à captura, vivos ou mortos, dos espiões, funcionários públicos, amotinados, motim, espionagem, são terroristas que trabalham para este grupo que processava este comportamento na ONU, na Assembleia Permanente da ONU, que são a China, a Rússia, a França e todos os que estão inseridos na Permanente Assembleia da ONU. Eles todos já estão também com as capturas determinadas destes funcionários públicos. A ONU já está sendo sancionada e terá os seus membros, através dos seus dispêndios, desde as suas gestões, desde que estão empossados, e também os anteriores. Todos estão sendo levantados pelo controle internacional da Lei Magnitsky, da Lei IEPA, da Lei Artigo Função 301 e também do sistema de captura RICO, que é combate à máfia. Tudo isto já sendo elaborado. Estas operações, elas demorariam 30, 40 anos, mas agora com a inteligência de supercomputadores, chegamos aos resultados, às contas, aos depósitos, a toda a capacidade financeira. Maiores informações entraremos em contato. Meu Pix, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix, CPF, 500 interrupção. Minha senhora no supermercado, vendo... Meu Deus, queria comer uma picanha, está muito caro, 49 prata. Não temos isso. Bom, retornando à live, meu Pix é meu e-mail oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510-466-447-34. Meu Pix é meu celular WhatsApp 5521-99742-0789. Agradeço a todos vocês que me ajudam a pagar a conta da internet do celular. Agradeço a vocês que me ajudam também a sobrevivência, já que eu não recebo pagamento. Eu recebo a ajuda de vocês para sobreviver nesta luta. O meu capital, eu já coloquei a proteção, comprei a briga do Brasil, do povo brasileiro, a se ver livre desta administração de traidores, espias, sabotadores, que são ladrões. Eles prometem para você tudo. Calma, companheiro, o dinheiro vai chegar, o dinheiro não chega, e quando chega não são milhões, são 100, 200, 300, 400, 500, 600, mas os milhões que você tinha para receber, você não recebe. Então você fica à mercê desse Stalin. Ele é conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai matar todos vocês e ele vai alegar que vocês são os culpados e que ele não sabia. Entenderam?
Esse é o procedimento dos democratas que estabeleceram a administração do Partido Democrata dos Estados Unidos da América, e que todos eles agora foram identificados com provas irrefutáveis. Traição aos Estados Unidos da América. Pena capital, morte por fuzilamento. Da mesma forma no Brasil, traição à pátria, pena capital, morte por fuzilamento. São espias, eles receberam. Não tem como tirar da contabilidade mundial, já estabelecido por denúncia em vários órgãos de compliance mundial. Ou seja, todo o procedimento gestado pelo Supremo Tribunal Federal, por Alexandre de Moraes, por Carmen Lúcia, por Gilmar Mendes, por Toffoli, por toda essa engenhoca administrativa que quis tomar a vanguarda na administração global, agora vai pagar o preço. E o preço é todos vocês na prisão. Inclusive este filho da puta. Este filho da puta, ele não poderia estar ocupando o cargo público. Ele está aí por propositura de Supremo Tribunal Federal. Ele é o espião sabotador, o filho da puta, e será levado ao pelotão de fuzilamento. Então não temos o que conversar, porque não se conversa com terrorista. Vocês veem o que acontece conversar com o Hamas. O Hamas, o Hezbollah, eles sentem prazer em ver você suplicar para que entregue os reféns. E eles querem tempo, querem se estabelecer e querem continuar o sequestro da população, das tribos que ocupam a faixa cedida de Gaza por Israel, para que fosse feito um país que nunca existiu e nunca vai existir, porque eles são tribos e eles massacram a todas as tribos para eles permanecerem. O Fatah, o Fatah, o Hezbollah, o Hamas e a OLP. Todos eles são identificados. A OLP e o Fatah, eles querem administrar as 4 ruas da Cisjordânia, da Palestina. Mas eles não querem a migração das tribos, porque eles têm medo das tribos. As tribos vão acabar com eles, porque eles mataram muita gente inocente e continuam matando. Então, nós já tomamos toda a faixa de Gaza e também vamos tomar o Líbano. Acabou o Líbano, não existe mais. Não há mais Líbano. Agora vai ser tudo Israel. E vamos administrar e acabar com todas as células terroristas. Se você quer viver em harmonia, quer viver em administração pública legítima, você proceda conforme as regras de reciprocidade de direitos humanos que foi negado na ONU. Nós vamos estabelecer para você novos direitos, que são você ser um ser agradecido de ter libertado vocês destes espias, sabotadores, que estão inseridos em vários governos e na administração pública da Europa, da África, da América do Sul, da América Central e do Caribe. Todos já identificados. Então vamos proceder. Captura imediata e interdição do Ministério da Fazenda na República Federativa do Brasil. Prisão para Haddad. Prisão para a senadora... como é que é o nome dela? É uma de cabelo preto. Bentley, sei lá como é que era o nome dessa filha da puta. São todos ladrões. Filhos da puta. Tebet, senadora Tebet. E esse Lindenberg Farias, como também todos os representantes dos partidos políticos, todos receberam pagamentos dos aposentados.
Eles são os mandantes do roubo dos aposentados. Desde 2003. Desde 2003, eles recebem a mesada como se fosse um mensalão. Então todos foram alcançados. E você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, seu filho de uma puta! Tu é um filho da puta! O teu pelotão de fuzilamento tem fila de gente que quer atirar. Entendeu, seu filho da puta? Você, o teu Alckmin, da Al-Qaeda, do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, todos estão aqui no Brasil protegidos por esse Alckmin, filho da puta! Pelo comando da capital, pelo comando vermelho. Vocês todos foram alcançados do cartel dos soles. Isto já é uma peleja há bastantes anos e agora estamos aqui, gerindo a administração das suas capturas. Eu, interventor, Oscar Aníbal Chapano, conforme determinação, a sua prisão imediata e os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Se assim não acontecer, a ordem é força letal. Todos serão abatidos, mortos. Não adianta levantar as mãos e dizer que se rendeu. É tiro, tiro, porque é força letal. A ordem é matar. Você teve o tempo para se entregar e agora você está peitando. Você acha que o russo, o hindu e o chinês vão te salvar? Você comeu merda, seu filho da puta. Entendeu? Tamo entendido? Tô sendo claro? Esta merda acaba hoje. Todos os dias estamos aqui, mas o ideal é que estamos em guerra mundial nuclear. Então podemos proceder. Tá bom? Maiores informações, entraremos em contato. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, hoje dia 3 de setembro do ano de 2025. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. Sensacional! Portanto, meus amigos e amigas patriotas, nesse momento, nós vamos agora assistir às matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapano, naquelas matérias que o juiz envia todos os dias, ok? São matérias de utilidades públicas, nacional e internacional. A seguir! Bom, para quem é fã do Bolsonaro, aí é a motociata. Segundo o Datafolha, né? Vamos ver se confere com o que o Datafolha fala, né? Olha isso! Aí, Raimundo. Olha isso! 300 mil motos. Aí, Matheus, Tainá, dá uma olhada nisso aí, ó, coisa linda, hein? Nunca vi um negócio desse. Meu Deus do céu, mano. Dá uma olhada nisso. É inacreditável. Inacreditável. Nunca vi um negócio desse. August 10th, 2025. Exactly 3:25 p.m. Russian commanders were meeting at an underground table in Kherson, planning a new deployment.
they were quite relaxed because they were underground. At that moment, an F-16 was preparing to launch from the runway. The meeting was proceeding normally, and nothing had been detected in the system's weak points. However, this secret command facility had been monitored by the Ukrainian army for months. The facility's antenna clusters and communication hubs had been mapped, and the entry and exit routes and nearby supply points had been analyzed. The Russian commanders were unaware that they had been compromised, and in a moment, a single F-16 would deliver two 454-kilogram JDAM-ER bombs into the underground headquarters, where 25 high-ranking Russian military officials were located. But the attack was not a simple fire-and-forget profile. It required a long approach at low altitude, millimeter-precise course corrections to evade radar detection, an attempt to open a window without entering the line of sight of Russian air defenses, and a brief pop-up climb at the most critical moment. The terminal phase of the F-16 flight plan had also entered 68 kilometers east of the underground command center in Kherson. The Ukrainian Air Force was ready. A single F-16 was assigned to the mission. There was no escort. There were only decoy UAVs and surveillance UAVs. All would be synchronized. The F-16 used a mobile base. The auxiliary runway was sufficient. The F-16's pre-takeoff preparations were completed at 14:57. Two GBU-62 JDAM-ERs were loaded onto the aircraft's wing stations on the mobile runway, a delayed fuse was set in the tail, and a chaff pod was attached under the fuselage. Two AIM-120s were left on the aircraft's wingtips, and an AN/ALR-56M threat warning receiver and an ALE-50 towed decoy cassette were attached to the fuselage lines. Range and climb safety were increased with two 370-gallon external tanks. On the software side, WGS-84 coordinates, the GPS-INS guidance profile of the bombs, and the toss swing parameters were loaded, and the pilot briefing reiterated why low-altitude flight was vital. The F-16 pilot was ordered to fly at an altitude of 50 to 60 meters. This is because the radar horizon is limited by the line of sight. When the target is very low, even a high-powered S-300-400 radar's realistic detection range over flat terrain drops to approximately 25-30 kilometers due to the curvature of the Earth. If the F-16 flew at this altitude and remained undetected until it entered the standoff range of the JDAM-ER, it could manage the short illumination window of the radar's delayed activation with a combination of jamming plus maneuvering plus decoy. In other words, it could even evade S-400 radars. At 15:03, the afterburner was activated. The aircraft took off, the landing gear was retracted, and the pilot descended to the 50-60 meter range in a nap of the Earth profile on the first leg. However, this was not an easy game of hide and seek, because flying low requires the flight computer to instantly balance wing load and thrust with every vibration, and it also increases the risk of ingesting foreign objects that could exceed the engine compressor's tolerance. Precisely for this reason, the route was charted through a clean corridor derived from previous satellite passes. Surveillance drones rose above the secure side of the border and monitored the facility's rhythm. The antenna was rotating, service doors were opening and closing, indicating a meeting inside. However, the most fragile link in the plan was not the approach. The real risk was the pop-up climb required for the bombs to gain range, because at that moment, the aircraft would rise above the radar horizon, and the Russian illumination beam would definitely try to catch it. The decoy package was activated at 15:18. Several mini UAVs broadcast intermittent false signals with low RKA, cluttering the radar tables, while a few others simply left optical traces, adding noise to the detection confirmation loop. The goal was to delay the question, "Where is the F-16?" in the operator's mind for a few seconds. At exactly 15:21, the ALR-56M gave its first paint warning. Illumination opened from the northeast. The pilot entered a beam maneuver and flew at a right angle to the radar, making Doppler discrimination difficult. The ALQ-131 emitted broadband noise, but the but soon followed as expected. A SAM launch warning came. The pilot released the ALE-50 towed decoy, slightly reduced speed, increased the turn radius to disrupt the missile's lead cone. A few seconds later, the missile chasing the decoy target fizzled out at a long range. This first chance defense was missed. For the attacker, it meant it was time to pop up, because after this attempt,
the radar operator would reacquire the target and open a second firing window. At 15:22, the F-16 popped up at an angle of 35 to 40 degrees to approximately 2,000 meters. This climb was to energize the wing kit that provided range to the JDAM ERs. The higher and faster the bombs separated, the further they could stand off in the glide phase, thus pushing the release point back several kilometers and reducing the risk of entering the line of sight and being hit. The delayed fuse setting for the JDAM ER munition was 1.1 seconds. A single munition had a high explosive power with its 454 kilogram steel body. JDAM is a system that combines tail guidance and an ER wing kit. The INS GPS combination in the tail maintains the course based on inertia, even under GNSS jamming, while the wings carry the bomb forward like a glider. In the terminal phase, the delayed fuse detonates at the desired depth underground, taking into account the altitude profile and approach speed. Why delayed? Because the target was an underground command center. The explosion needed to occur at a depth that would penetrate the ventilation shaft and suddenly compress the accumulated air inside, meaning the top plate would collapse. The internal corridors would be knocked down by the shock wave, and the electrical ventilation backbone would be disabled together. For the defenders, the result was a small hole on the surface, a major disruption inside. For the attackers, it was the gain of multiple critical functions collapsing with a single shot. Meanwhile, the Russian commanders underground were continuing their meeting. The secret underground headquarters, where the Russian commanders were located, was built with a 3-level bunker gallery system. The structures on the surface served only as a cover. Communication antennas were suspended from the surface and were vulnerable to analysis. As the first JDAM ER separated, the INS reference locked, the GPS keys remained open. The second bomb was fired with a millisecond difference. The aircraft immediately descended nose down with half a ton of fuel, glided back into the 50 to 60 meter band, and entered the egress line. Ukrainian intelligence had been tracking these signals for weeks. Satellite imagery was matched with movement analysis. Signal analysis determined meeting times. The F-16 mission was completely locked onto this data. The pod image acquired the target in the terminal phase. The resolution window was down to a few seconds. After the JDAM ER munition was released, it transitioned to independent glide. The wing deployment command was issued within seconds. GPS correction was synchronized with the mission computer. The munition was directed at a 40-degree angle toward the roof block. The impact on the surface occurred after all these processes. The penetrating warhead struck the concrete block of the secret underground facility where Russian commanders were located. At 15:27, the first bomb entered within meters of the facility's main ventilation shaft axis. The explosion occurred at the center of the gallery system. The facility's pressure chambers collapsed. At the time of the attack, as mentioned, there were 25 active Russian military personnel inside. Among them were the battalion commander and the chief of staff. 3 ammunition officers and 2 level planners were also at the meeting. The ammunition scattered the center line in the first explosion, delivering the initial shock to the Russian commanders. The second bomb, which arrived seconds later, actually conveyed the message of how everything would end inside the underground facility after the initial shock. This explosion, accompanied by the message, collapsed the ground floor. The support columns inside broke. The electrical system was disabled. There was no fire, but the walls collapsed due to pressure. The high-ranking Russian military personnel could not escape outside. They did not have enough time to do so, and everything was in disarray. The second gallery inside the structure was completely collapsed. The pressure load from the upper floors cracked the ground block. 3 of the ground support columns were dislodged. The interior walls were shattered. Furniture, consoles, and tactical maps were destroyed. The headquarters room collapsed inward, swallowing the lower level. Russian officers were directly exposed to the internal pressure. Physical losses were reported as 25. This signaled the collapse of the Russian high-ranking military echelon in Kherson. There was no possibility of evacuation. The F-16 transitioned to a low maneuver 6 seconds after takeoff. The radar signature was suppressed by the wave surface. The aircraft landed on the mobile runway within 17 minutes. No tracking was performed. Pod images were transferred to backup systems. The pilot broke radio silence after the mission. The EW system was not activated because it was not needed. No rearming took place after the mission. After completing its mission, the F-16 jet returned to its takeoff airspace. The loss of the secret underground headquarters created a domino effect on the Kherson front line. Forward position planning was halted for 8 hours.
Artillery fire was delayed. The supply headquarters could not give approval. Engineering activities were suspended. Drone flight permits were suspended. Without new orders, Russian troops remained inactive. Relocation decisions could not be made. Transport orders were frozen. Without a command center, the line did not function. It is important not to overlook the specific purpose of the bombs added to the F-16s that achieved all this. JDAM-ER munitions create a strategic impact in selective missions. The penetrating warhead is designed for internal destruction rather than surface damage. Its winged structure extends its range. GPS-guided flight is backed up by an inertial system. It can hit the target without deviation. It works in full synchronization with the pod image. The delayed fuse produces an explosion inside the volume. The pressure remains inside. The wave energy is fragmented on concrete walls. This increases personnel losses. Of course, the defender has options against this. Deeper shelters, more shafts, backup power, more frequent radar, and thicker close-in air defense. But every reinforcement creates a new weak link. Ventilation must always face outward. Power must surface somewhere. Fiber must connect to the outside world somewhere. The attacker finds that link and destroys it with geometry plus timing. However, let's also add this. This scheme is not immune to failure. Bad wind, weak GNSS, incorrect DTM load, faulty missile delay, or loss of the tracking UAV can all cause the same attack to fail. What works today may not work as easily tomorrow. The attacker must compensate for this with backup targets, backup routes, backup jamming. The operational outcome of this operation is to sever a battalion's decision and supply node at midday. With the collapse of headquarters, the flow of orders on the front line stopped. Instructions given to the front line were not completed. Forward bases went into standby mode. Artillery units could not obtain target information. The minefield control program was suspended. Armored units waited for movement permission. Drone reconnaissance flights were delayed. The communication line could not be transferred to the backup system. This gap lasted for 72 hours. During the same period, Ukraine exerted pressure on 8 fronts. The Russian side was unable to respond immediately to the destruction of the headquarters. The backup personnel were not ready. A new chain of command could not be established. The secondary headquarters was located far away. Data transfer was done manually. The coordination period was extended. Communication frequencies were mixed up. Frontline units fell into chaos. Double orders were sent to the same target. Some batteries were unable to fire. The F-16 created this effect with a single shot. The aircraft was only on a 20-minute mission. It used a single munition. Ukraine made this mission model standard. The F-16 took off from a mobile runway, not a fixed base. The landing point was changed during the mission. The aircraft did not stay on the runway for more than 15 minutes. 6 hours after the attack, the Oleshki record was entered into the intelligence system. Satellite images confirmed the destruction in 14 frames. The images showed that the central building was completely destroyed. The diameter of the hole matched the diameter of the munition. JDAM-ER profile was identified in the trace analysis. The fuse timing was measured at 1.1 seconds. The blast depth was 3.2 meters. The target collapsed from the inside. Field reports obtained on the same day confirmed the list of 25 people. Among them were 2 colonels, 4 lieutenant colonels, and 3 engineering chiefs. These reports reinforced the F-16 mission verification. F-16 missions became a deterrent in this environment. The flights were not visible, but the impact was clear. Radar systems failed to respond. EW capacity was insufficient. Ukraine disabled the system with a single shot. Missions were completed quickly. Post-firing tracking was not possible. There was no trace, no route, no signal. There was only destruction. This created psychological pressure. On the Russian side, headquarters discipline changed. New structures were pulled back deeper. Decision-making processes lengthened. The number of officers visiting the field decreased. Concealment became a priority. This weakened coordination. Communication times increased. Reaction times slowed down. Overall, the defense reflex decreased. This worked in Ukraine's favor. JDAM-ER munitions once again created a fear effect in the field. A single bomb dispersed an entire battalion. The target could not be identified. Countermeasures could not be developed. The trail could not be followed. Radar could not detect it. The pod image provided the solution. The shot was fired without delay. Accuracy was 100%. The tactical success was complete.
The F-16 mission structure in Ukraine was redesigned after the attack. The number of mobile bases was increased. Fuel supply lines were duplicated. Pod systems received software updates. The mission computer began to produce solutions faster. Pilot training was renewed according to tactical scenarios. The radar signature suppression time was extended. Targeting systems were synchronized. Ammunition firing delay was optimized. Mission duration was shortened. Signal interference in new missions was resolved with additional measures. The jammer system was activated. Noise frequency was reduced. Pod data transfer was accelerated. Targeting time was reduced to 1.3 seconds. Delayed fuse sensitivity has been improved. Heat dispersion has been increased. GPS deviation has been reduced. The accuracy range has been narrowed. Ammunition reliability has been increased. In short, by firing JDAMs from F-16 fighter jets, the Ukrainian Air Force had broken not only the Russian military's secret underground facility in Kherson, but also the backbone of the Kremlin itself. Thank you for watching. A Polícia Federal prendeu o deputado estadual do Rio, Tiago Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias. Ele é acusado de tráfico de drogas, negociar compra de armas, lavagem de dinheiro e ainda de fazer uso do mandato na ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio, para favorecer uma facção criminosa. Tiago Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, chegou à sede da Polícia Federal por volta das 9h30 da manhã. O deputado mora neste condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Mas não estava em casa quando os policiais e os promotores do Ministério Público chegaram. Os agentes desconfiaram que o TH tinha deixado o local pouco antes e analisaram imagens do circuito interno. Ele foi preso na casa de um amigo em outro conjunto residencial de alto padrão, perto dali. Policiais e promotores também estiveram no gabinete do deputado na Assembleia Legislativa do Rio. Ele já tinha sido preso em 2017 por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Tiago é acusado de favorecer os interesses do Comando Vermelho na ALERJ, além de lavar dinheiro do tráfico. Os investigadores descobriram que a facção se infiltrou na administração pública para garantir impunidade e acessar informações confidenciais. Segundo as investigações, o parlamentar intermediava a comercialização de armas e drogas e equipamentos antidrones vindos do exterior, inclusive para quadrilhas rivais. Esse indivíduo ele não estava representando o povo, os interesses da população do estado do Rio de Janeiro. Ele estava representando os interesses do Comando Vermelho, de uma facção criminosa. Ele vendia e comprava drogas abertamente. Ele tinha uma relação total de apoio ao Comando Vermelho. Duas providências deverão ser adotadas pelo Tribunal de Justiça. A primeira, a realização de uma audiência de custódia. E a comunicação formal da prisão em flagrante à Assembleia Legislativa. Essa é uma exigência constitucional. A ALERJ pode deliberar no sentido da manutenção, manter a prisão ou relaxar a prisão ou mantê-la. O deputado é alvo de duas operações hoje. Uma que cumpre mandados expedidos pela Justiça Federal e outra pelo Tribunal de Justiça do Rio. Ao todo, são 22 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão. As operações foram feitas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Estado e pela Polícia Civil, por intermédio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO. Entre os denunciados estão 4 PMs da Ativa, um da Reserva e um agente do Degase. Essa manhã, os agentes prenderam 15 pessoas. Entre elas, Alessandro Pitombeira Carracena, acusado de tentar tirar uma unidade do batalhão de choque na Gardênia Azul, uma favela da Zona Oeste. Ele já foi secretário municipal de Ordem Pública na capital em 2020 e secretário estadual de Esporte e Lazer do Rio em 2022. Um ex-assessor parlamentar de Tiago foi encontrado em Volta Redonda, no sul do estado. Segundo as investigações, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o Dudu, tem envolvimento com o tráfico e nomeou a esposa de um traficante para trabalhar na ALERJ. Luiz Eduardo estava com um contador de notas de dinheiro. O traficante é Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão, apontado como o braço financeiro do Comando Vermelho, preso hoje. Ele estava nesta casa de cerca de 600 metros quadrados na freguesia Zona Oeste. Os agentes também prenderam o delegado da Polícia Federal, Gustavo Stil,
que trabalha no Aeroporto Internacional Tom Jobim. De acordo com as investigações, Gustavo passava informações confidenciais de sistemas oficiais para o deputado TH. A presidência do MDB no Rio informou que expulsou o parlamentar do partido. A Alerj diz que acompanha o caso e que a Procuradoria da Assembleia Legislativa prestou apoio para as autoridades. A equipe do gabinete de TH Joias, na Assembleia do Rio, afirmou que nenhum posicionamento vai ser emitido da parte dele, nem do assessor Luiz Eduardo Cunha Gonçalves. A Polícia Militar do Rio diz que a corporação não tolera desvio de conduta, cometimento de crime ou abuso de autoridade praticados por seus servidores, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos. Nós procuramos a Polícia Federal, ainda não tivemos resposta. O governo Lula liberou um valor significativo em emendas. Estou aqui, pessoal, liberou 2 bilhões e 200 milhões de reais. A reportagem é da Natália Portinari e da Carolina Nogueira. As duas informam que nesse contexto de pressão pelo projeto de anistia a Jair Bolsonaro e também na CPMI do INSS, o governo reservou o pagamento de 2,2 bilhões em emendas PIX. Liberou ontem. Esse valor, segundo fontes do governo, são as emendas que tiveram planos de trabalho aprovados pelo governo e até agora, segundo decisões do Supremo e do TCU, também. O valor corresponde a aproximadamente 30% dos 7,3 bilhões disponíveis no orçamento deste ano para essa modalidade. E aí, Sakamoto, essa liberação de valores, de emendas, nesse contexto, de anistia e de CPMI do INSS? Bem, as emendas PIX, para lembrar, elas são aquelas que caem diretamente do caixa da União para as prefeituras, E antes tinha uma polêmica muito grande envolvendo as emendas PIX, porque elas caíam diretamente sem plano de trabalho, sem plano de aplicação, sem accountability, sem transparência, sem nada. E aí cai lá, só Deus sabe, pode ser usado para tanta coisa, inclusive caixa 2 de campanha, Então, o que acontece? Aí o Supremo Tribunal Federal chegou matando, o ministro Flávio Dino, houve pressão para mudança, diz o governo que agora essas coisas estão com plano de trabalho aprovado, que está seguindo as regras do STF, mas, de qualquer maneira, esse dinheirão que está caindo agora, que está entrando, é liberado no momento em que o governo está com alguns problemas, Está com o quê? Está com a CPMI do INSS, Tá rolando esse CPMI do INSS que o governo fez uma barbeiragem e aí acabou perdendo tanto a presidência quanto a relatoria, E está agora com a oposição, E também a questão da aprovação da anistia, como o Eduardo falou, mesmo assim, mesmo aprovando na Câmara, vai dar muito pano para manga, vai ser usado politicamente pela oposição isso, Tudo isso. Agora, entre outros pontos. Só que, por incrível que pareça, vou até ser sincero, é um dinheirão, mas em comparação a outras votações históricas que o Congresso já teve, até a liberação é pequena, comparativamente. Tá vendo aqui a lista? Aí você tem, tem muita gente, por exemplo, senadores, emendas PIX aqui, e tá todo mundo sendo privilegiado, sendo que, acho que pelo que eu tô vendo, um dos mais aqui no Senado e deputado federal, PSD, PL, Podemos, pessoal do outro lado, etc. Então, o governo está abastecendo, está atendendo as demandas de todos os lados, o Diego. Principalmente de senadores, que no final das contas, que é onde o governo está se fiando, inclusive no presidente Davi Alcolumbre, para bloquear problemas que venham da Câmara. E não conseguimos contato também com a defesa de Gabriel Dias de Oliveira.
Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Sem Rodeios nesta segunda-feira. Sempre uma alegria receber cada um de vocês. Vão chegando, contando de onde estão nos acompanhando, que a gente gosta de saber. Deixem o like também, que é muito importante para a gente. Vamos dar boa tarde para ele. Boa tarde, Frederico Juncker. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os amigos da Gazeta do Povo. E hoje, dia de estreia especial, estamos muito felizes aqui de anunciar a participação agora, né, que está chegando no nosso time. Muita honra, né, poder trabalhar junto com ele. Rodrigo Constantino estará conosco aqui nas segundas, quartas e sextas. Boa tarde, Constantino. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde. Já tinha participado como convidado. Agora é uma honra para mim também fazer parte oficial do time fixo. Então vamos nessa. Muita coisa para falar. Com certeza, a honra é nossa. Vamos comentando aqui, Constantino, vocês que estão também celebrando a chegada dele aqui, compondo o nosso time. De fato, né, já entrevistei outras vezes, participações especiais, Constantino sempre foi muito, né, solícito. A gente, participa aqui, ele dava um jeito de participar até em feriado, em ocasiões, assim, especiais, ele participou aqui conosco. É uma honra agora ter como nosso comentarista fixo e consta, a gente tem uma semana aí extremamente importante. Não tem como hoje a gente já não começar pensando no julgamento que começa amanhã do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente sempre tem trazido aqui como ele já deve ter cartas marcadas esse julgamento aí, mas existem ainda algumas expectativas por parte da oposição em relação a possíveis sanções aplicadas pelos Estados Unidos em tempo real durante o julgamento que podem aí, de certa forma, fazer alguns ministros repensarem. É possível isso acontecer? O que você espera aí do julgamento que começa amanhã? Bom, eu tenho chamado esse julgamento de julgamento entre aspas sempre, né? Para mim é uma farsa, é um show trial, como diriam os soviéticos, né? Um jogo de cartas marcadas, como você colocou. O intuito é condenar e prender Bolsonaro desde o início, né? Humilhá-lo, e eles assim vêm fazendo nesse processo todo, que tem várias falhas processuais e até mesmo de competência do STF, inúmeros problemas, né? Que já foram apontados por vários juristas. Quanto a essa expectativa, eu acho que a expectativa maior das incertezas que vamos ter a partir de amanhã é o voto do Fux. Realmente, eu acho que isso gera alguma dúvida. Mas essa ideia que produziram aí de que vão vir sanções em tempo real, né? Eu realmente não vejo isso como modus operandi típico do governo americano, nem do Donald Trump. Donald Trump gosta de agir, às vezes, meio fora da caixinha, né, daquilo que se tem ali como o default, mas não vejo realmente o governo americano fazendo isso. Acharia muito interessante se acontecesse algo dessa natureza, mas eu acho improvável. Eu acho que, sim, à medida que vem o julgamento, né, esperado com a condenação, que é a constatação daquilo que o Trump alertou, né? Olha, está tendo caça às bruxas e eu não aceito isso. Eu acho que é natural que a gente possa esperar nova rodada de sanções. Mas essa ideia que produziram aí de que ele vai estar acompanhando em tempo real o julgamento e o juiz tal votou da maneira X, ele vai lá e aplica uma sanção, eu não vejo isso acontecer. Eu repito, né? Eu gostaria, eu acho que seria muito curioso da parte do governo americano fazer uma coisa dessa, mas não é assim que costuma funcionar o governo americano, nem mesmo a Lei Magnitsky. Tanto que muita gente espera, ou esperava, que a Lei Magnitsky já fosse ser estendida para outros membros do STF, ou pelo menos para a esposa do Alexandre de Moraes, e até agora só temos um sancionado nesse arcabouço todo político aí, né? De abusos de direitos humanos e tudo mais, o próprio ministro Alexandre de Moraes. Então as coisas são feitas nos Estados Unidos com uma certa cautela, com um certo cuidado, com devido processo, né? Não acho que seja uma coisa... Seria muito a brasileira uma coisa dessas, né? Estou vendo aqui o julgamento, não gostei do voto, pá, toma, Magnitsky. Eu, repito, não espero nada dessa natureza. Constantino, na última sexta-feira, nós apresentamos aqui uma entrevista do Jason Miller, que é um dos principais assessores do presidente Donald Trump, falando da situação do Brasil,
inclusive comparando a atuação da Polícia Federal com a Gestapo, ele próprio que foi vítima, né, de um desses inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, foi parado no aeroporto de Brasília, interrogado por policiais federais. Como é que o senhor vê, que o senhor que está nos Estados Unidos, essa questão de quanto hoje essas informações têm chegado nos Estados Unidos? O próprio Steve Bannon já deu várias declarações se referindo ao Brasil. O quanto há hoje de consciência desses abusos que têm ocorrido no nosso país, nos Estados Unidos? É grande. O melhor exemplo para ilustrar isso não é nem o Jason Miller ou o Martin DeLuca, o advogado do Rumble, porque esses estão muito atentos, mas eles fazem parte, chamemos assim, do núcleo duro do MAGA, né, do movimento do Trump e tudo mais. Mas veja o que saiu no final de semana no New York Times, uma reportagem assinada pelo Jack Nickas, que é um jornalista que busca ser imparcial, eu admito isso e reconheço, tem um viés de esquerda, como todo o jornal do New York Times, né? Não é um jornal que pode ser acusado de trumpista, em hipótese alguma, mas mesmo o New York Times admitiu que tem vários problemas nesse processo e que o Alexandre de Moraes tem abusado da sua caneta, né? Então, esse abuso de poder por parte do STF, ele é público e notório. Eu gostaria de dizer que ele está mais presente na imprensa, né? Eu vou ser honesto aqui com a nossa audiência. Eu vi o New York Times, fiquei feliz com isso. A gente viu também a The Economist, a revista britânica, indo à contramão, dizendo que é absolutamente necessário um processo desses para barrar a ameaça à democracia que o bolsonarismo representaria. E aí você vê que foi realmente panfletagem ideológica pura, no caso da The Economist, porque carece de materialidade, de embasamento. Mas no dia a dia e nos canais de TV, mesmo a cabo, né, Fox News e outros, você não vê esse tema como prioritário. Até porque o presidente Donald Trump está muito ativo em muitas coisas ao mesmo tempo, né, que ele vem fazendo. Tem a questão da guerra da Ucrânia, tem a questão da justiça com as tarifas que ele está impondo no mundo todo, e ele teve algumas derrotas nessa área. Então, são vários assuntos que acabam tomando prioridade na pauta para os Estados Unidos e o Brasil acaba sendo relevado aí a um segundo plano, né? Mas, na mídia impressa, como eu disse, se até o New York Times admite que esse julgamento é um julgamento abusivo, né, e faz isso na véspera do julgamento, uma matéria importante, a gente percebe que sim, existe essa consciência, essa percepção. Muita gente está falando disso, em que pese ainda ser uma mídia especializada, né, uma coisa feita mais assim para consumo de quem realmente quer se informar a respeito disso de maneira específica. Eu gostaria que estivesse na boca do povo, mas em nome da honestidade intelectual, preciso dizer que não é assim que funciona. Talvez, quando houver a condenação tão esperada, aí vire assunto para Fox News, para a televisão, né? Porque aí vamos ver, condenaram a 40 anos de prisão, vamos imaginar aqui, né? O ex-presidente Bolsonaro, e muita gente faz a associação com Donald Trump, falam que são fenômenos parecidos, né? O Trump foi muito perseguido nos Estados Unidos pela juristocracia também, e então acho que aí vai ganhar mais destaque. Hoje é uma coisa mais específica para quem quer se informar sobre isso, mas o que está saindo não está saindo com bons olhos, digamos assim, para a turma do STF. Boa, Consta. Já eu volto com um questionamento aí do Jorge Serrão para a gente discutir aqui. Ele mandou uma mensagem para provocar, ele disse que é uma mensagem de provocação para a gente discutir e debater aqui. Antes eu só quero fazer um convite para você. Nós somos aí finalistas do Prêmio IBEST, no setor ali na categoria de canal de política. E é muito importante seu voto, se você puder contribuir, ajude-nos. As informações estão aqui na descrição. Vote na Gazeta do Povo. Você pode, inclusive, votar todos os dias. Nesse mesmo link, é só esperar ali 24 horas e votar novamente. Isso é bem importante para a gente. E deixe seu like, que também é muito importante para o nosso time Gazeta do Povo. Vamos ver, então, a mensagem de Jorge Serrão de hoje. Saudações, meu povo da Gazeta do Povo. Saudações, Mari, Fred. Vamos às nossas provocações importantíssimas de hoje. Julgamento de Bolsonaro se aproxima.
Começa amanhã, semana que vem, os ministros do Supremo devem dar a sentença. Essa é a previsão. Sentença de condenação. Então vamos lá. Por que tem tanta gente agora, em cima dessa previsibilidade do julgamento de Bolsonaro, com uma condenação, já começando a especular sobre candidatura presidencial? É hora para isso? Claro que não é. Então, está na hora da gente pensar. Vale a pena fazer isso? O enfoque agora não seria muito mais denunciar toda a injustiça em torno desse processo do Bolsonaro e esperar, aguardar para ver que ainda vai acontecer o que vem pela frente? A gente não sabe se o governo americano vai realmente cumprir a promessa, tudo indica que sim, de que vai retaliar o Brasil se houver uma condenação injusta ao Bolsonaro. Também tem que se pensar qual vai ser o efeito colateral dessa condenação do Jair Bolsonaro. E não ficar discutindo agora candidatura presidencial. Isso é muito cedo para se fazer. O que a gente tinha que estar discutindo agora, sim, é uma agenda para 2026. E a partir dessa agenda, ter as melhores opções de candidatura, inclusive a do Jair Bolsonaro, que vai ter que apresentar também uma agenda para derrotar Lula, que vem com tudo dessa vez. Vem com a máquina. Está impopular, mas tem a máquina. O cara ainda é perigoso. Então, nunca subestimem o Lula, mas está na hora da gente agir com estratégia para mudar o Brasil, fazendo a coisa certa. Defina primeiro a agenda, depois vamos ver como fica o pós-julgamento do Bolsonaro com provável condenação. O Barroso já deu a dica. Vai ter condenação, sim. E depois o Congresso pode até se inventar e botar a anistia, que o Supremo não vai atrapalhar, não. Mas será que isso está combinado com a turma do Lourão? Vamos lá. Provocação para vocês aí na Gazeta do Povo no Sem Rodeios. Tamo juntos, hein? Boa, valeu, Serrão. E eu já passo, então, a provocação aí para Rodrigo Constantino. Consta, como questionou ali o Serrão, né? É cedo demais para descartar Bolsonaro, né? Porque os presidenciáveis aí já estão, né, se colocando aí na disputa para 2026. Eu concordo com as premissas do Serrão, as duas premissas principais que ele trouxe. Primeiro, que é cedo demais para isso, para lançar campanhas e candidaturas. E segundo, que o Lula não é carta fora do baralho, não. Ele está impopular, o governo é muito ruim, a velha imprensa passa o dia inteiro falando de Bolsonaro para não ter que falar do governo Lula, né? Mas ele tem a máquina, ele tem ainda uma parte não desprezível do Nordeste, ele tem voto de cabresto, ele tem muita coisa aí que não pode ser descartada nessa disputa. Agora, quanto aos lançamentos precoces de candidaturas, vamos ser honestos também aqui, não é uma medida só dos governadores, não. Esses dias, o próprio Eduardo Bolsonaro disse que se o pai não tiver elegível, que ele gostaria de ser candidato. De novo, também está atropelando, né? Eu acho que está todo mundo muito afoito. Eu concordo com o Serrão. É hora de bater na tecla de que ele estar inelegível é um absurdo. Vamos lembrar aqui o motivo, né? Porque ele teve uma reunião com embaixadores para falar do processo eleitoral. Isso é ridículo, isso não tem nada a ver com a inelegibilidade do Lula na época, que era por condenação de corrupção passiva e crimes sérios cometidos e julgados em 3 instâncias por 9 juízes desembargadores com, abre aspas, provas sobradas, fecha aspas. Então, e por desembargadores que foram apontados pelo próprio PT, pelo governo do próprio Lula, como no caso do TRF4. Então, não dá para comparar uma coisa com a outra. O Bolsonaro está considerado inelegível numa canetada do sistema, porque não quer que ele possa derrotar o Lula, ele que encabeça, é o favorito em algumas pesquisas aí que mostram ele à frente do Lula. Então, Tarcísio, Zema, o próprio Eduardo Bolsonaro, eles deveriam estar, na minha opinião, todos unidos para mostrar o absurdo da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, da condenação iminente de Jair Bolsonaro, e eles deviam repetir, até mesmo com uma certa veemência e ênfase, né, que eleição em 2026 sem o nome de Jair Bolsonaro não é legítima. Não é legítima. Não é democrática na sua plenitude.
porque o próprio Donald Trump colocou isso como exigência. Chega de caça às bruxas, Jair Bolsonaro tem que ser candidato. Deixa o povo dizer se quer ou não Bolsonaro. Não meia dúzia de iluminados do STF que se julgam ali defensores da democracia de uma forma, no mínimo, vamos usar um eufemismo aqui, heterodoxa, né? Controversa. Então, me parece que é colocar a carroça na frente dos bois. Vamos discutir a inelegibilidade do Bolsonaro, o julgamento de Bolsonaro, a perversidade que é você eliminar um candidato favorito nas pesquisas por conta de picuinha, por um golpe imaginário que não aconteceu nem o começo de uma execução. Muito menos o Bolsonaro tem ligação direta comprovada nesse julgamento com o 8 de janeiro, que, por sua vez, também não foi um atentado antidemocrático, foi uma baderna, uma manifestação que se excedeu, como tantas outras na história, do lado esquerdo. Então está tudo errado nisso, está tudo errado. E os governadores, eles têm um peso quando eles falam em nome de milhões de eleitores e dos estados que eles representam, no caso dos dois que eu mencionei, os estados mais ricos do país. Então, eu acho que é muito equivocado antecipar a eleição de 2026, até porque parte-se de uma premissa, aí sim equivocada, de que temos disputas normalizadas para o ano que vem, antevistas. Que vamos ter ali uma disputa que dê para chamar minimamente de limpa. Bom, as pessoas têm memória curta. Olha o que aconteceu na última eleição. Veículos de comunicação foram perseguidos, a Gazeta não pôde falar de elos históricos do Lula com ditadores comunistas. Na Jovem Pan não era possível falar descondenado, nem descondenado, muito menos ladrão. Né? Foram demitidos vários comentaristas por pressão do Alexandre de Moraes, a pressão essa direta do Alexandre de Moraes ao dono da Jovem Pan. Eu soube disso de minhas fontes seguras. Então, não dá para chamar de eleição limpa uma eleição onde o TSE vestiu o uniforme de um dos candidatos e começou a perseguir o outro lado. E alguém acha que vai ser diferente em 2026? Vai ser muito pior. Eles já mostraram que não vão aceitar o bolsonarismo vencedor. Não digo apenas na questão da presidência. Eu digo até no resto. Nós tivemos candidaturas caçadas por pretextos, como a do Deltan Dallagnol, nosso parceiro aqui, e vários outros sinais de que a perseguição vai ser implacável a candidatos de direita. Então não dá para partir dessa premissa que parece que todos os governadores partem, de que existe uma normalidade institucional, talvez para a direita permitida. Aqui no Sem Rodeios, que é o seguinte, não tem como considerar que seja democrática, aqui no Sem Rodeios, que é o seguinte, não tem como considerar que seja democrática, né, que sejam democráticas as eleições de 2026, se não houver o nome mais forte da oposição, que é Jair Bolsonaro, né? Pois é, Mari, essa tentativa de vários dos governadores de antecipar o debate relativamente às eleições do ano que vem é muito assodado, considerando justamente o contexto em que nós estamos hoje no Brasil. Se nós observarmos o processo eleitoral em 2022, fica muito nítido que o Tribunal Superior Eleitoral, que é a autoridade máxima para conduzir o processo eleitoral no país, estava atuando de forma a privilegiar um dos lados em detrimento do outro. Tanto assim que diálogos revelados na semana passada envolvendo a Vaza Toga 3, já que estamos já na terceira fase da revelação desses áudios, que o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro, estabelecia com seus colegas do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, tanto no STF quanto no TSE, eles comemoram o resultado do segundo turno da eleição presidencial como se fosse o triunfo da verdade sobre a mentira, a vitória contra a desinformação, quando, observando todos os processos eleitorais e analisando a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral relativamente ao pleito de 2022, fica muito claro que eles denominam desinformação. É justamente a censura de informações que traziam a público
fatos notórios, por exemplo, sobre o presidente Lula, envolvendo um dos casos que foi o mais famoso naquele período de censura de reportagens publicadas por grandes veículos de comunicação, a ligação histórica entre o Lula e o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Então, é muito antecipado falar em eleições em 2026, se não há hoje no Brasil um cenário de equilíbrio institucional, de equilíbrio e respeito à separação de poderes, em que se garanta efetivamente a realização de eleições livres. Eleições livres que garantam a liberdade de expressão de todos os candidatos, independente do espectro político, para que não ocorra um caso como foi o da censura ao documentário da Brasil Paralelo, documentário que foi censurado pelo título que propunha a questão quem mandou matar Jair Bolsonaro, em que, obviamente, o tribunal atuou no sentido de favorecer a eleição do ex-presidente Lula. Na época, ex-presidente, que depois, né, se sagra vencedor no pleito de 2022. E o Constantino lembrou muito bem, Mari, que até hoje o presidente Bolsonaro está inelegível por duas decisões absolutamente grotescas do Tribunal Superior Eleitoral. A primeira delas, a reunião realizada pelo presidente Bolsonaro com embaixadores de vários países do mundo para tratar da questão do sistema de votação eletrônico no Brasil e questionando algumas das questões envolvendo as urnas eletrônicas no país. Como resposta, essa reunião, diga-se de passagem, a uma declaração pública do presidente do TSE à época, ministro Luiz Edson Fachin, que se dirigiu aos embaixadores dizendo: olha, as urnas eletrônicas no Brasil são sacrossantas e não podem ser questionadas, e, né, qualquer crítica é um ataque ao sistema eleitoral no país. E o presidente Bolsonaro, justamente em resposta a essa declaração do ministro Luiz Edson Fachin, resolveu convocar uma reunião com os embaixadores explicando algumas questões de como era o sistema de votação no Brasil e, inclusive, a interferência do TSE no ano anterior, em 2021, quando o Congresso Nacional tentou pautar e votar a PEC que previa o voto impresso, justamente para garantir a auditabilidade do resultado eleitoral e da votação. Ele demonstrou ali para os embaixadores que, de fato, o TSE atuou para impedir que o Congresso Nacional pudesse votar a questão do voto auditável, do voto impresso, e foi por meio da interferência e de uma reunião à época do ministro Luiz Roberto Barroso com uma série de líderes partidários. Esses líderes partidários mudaram os integrantes da comissão especial que iria votar essa proposta de emenda constitucional. A despeito disso, a PEC acabou sendo levada para votação no plenário e, no entanto, não se atingiu o quórum necessário para aprovação da PEC, que é um quórum qualificado. Então, o que o presidente foi tornado inelegível por suposto abuso de poder político, por essa reunião que ele fez com os embaixadores. Ele, que na condição de presidente da República é chefe do Poder Executivo e representante do Brasil perante as demais nações do mundo, estava dentro da sua atribuição constitucional ao se reunir com aqueles embaixadores. E ainda o segundo caso, que também decretou a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso envolvendo ali as manifestações do 7 de setembro, em que teve um caminhão que foi patrocinado pelo pastor Silas Malafaia e o presidente Bolsonaro foi declarado inelegível por suposto abuso de poder econômico. Então, para quem acredita que nós teremos eleições legítimas em 2026, com esse atual quadro institucional do país, com a forma como o Supremo Tribunal Federal vem conduzindo os seus processos, que, como também bem lembrado pelo Constantino, levou inclusive à declaração de inelegibilidade do Deltan Dallagnol, que, né, de forma absolutamente vil e ilegal, perdeu o seu mandato por meio de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ele que foi o deputado federal mais votado do estado do Paraná. Então, se imaginar que, mantida a atual, né, forma de atuação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, você imaginar que vai ter
um processo eleitoral no ano que vem que garanta a igualdade de condições aos candidatos de todos os espectros políticos, obviamente que isso é meramente um exercício de imaginação, porque a gente sabe que, dada a atual condução desses processos, especialmente por parte do ministro Alexandre de Moraes, considerando todos os diálogos que têm sido trazidos a público pela Operação Vaza Toga, a instrumentalização do STF e do TSE para atuar de maneira política e ideológica, para calar vozes, para censurar pessoas, para impedir que haja um livre debate eleitoral, e nos recordando aqui, inclusive, de um discurso recente do próprio ministro Alexandre de Moraes, em que ele falou que, olha, o regime democrático ele se caracteriza por 3 pilares: eleições livres e gerais, liberdade de imprensa e um poder judiciário independente. Eleições livres ocorrem quando você garante que os candidatos possam exercer sua liberdade de expressão sem qualquer receio de retaliação, de reprimenda. Será que o país vive uma normalidade quando 2 dos deputados federais mais votados do país se encontram hoje exilados? O caso da Carla Zambelli e do Eduardo Bolsonaro? Ou tantos casos de vozes caladas ao longo do processo eleitoral? A própria liberdade de imprensa, como a Mari bem falou agora, nós tivemos reportagens em que jornalistas foram objeto daquele gabinete paralelo de inteligência do STF e do TSE, que levou à perseguição de veículos e profissionais da imprensa e levou com que esses profissionais fossem calados. Alguém imagina que num cenário desses haverá igualdade de chances para um candidato da oposição ganhar a eleição contra o presidente Lula? Então, Mari, me parece que, nesse sentido, muito pertinente a discussão em relação à anistia para permitir que, especialmente os réus do 8 de janeiro, tenham restaurado um pouco uma situação de justiça diante de tantos abusos que foram cometidos contra essas pessoas, e também o próprio impeachment do ministro Alexandre de Moraes para restaurar um pouco do equilíbrio entre os poderes e propiciar que, responsabilizado o ministro Alexandre de Moraes, os demais ministros do STF, os ministros do TSE, venham a cumprir o seu papel constitucional sem assumir funções como de polícia política, como é o caso do gabinete Alexandre de Moraes, que tem perseguido os seus adversários, ou como ele enxerga essas pessoas, como verdadeiros inimigos a serem exterminados, e não há, nesse cenário, no atual cenário, como conceber a eleição de 2026 como um processo legítimo se não for alterado esse quadro e necessariamente que passa a mudança desse cenário pela responsabilização do ministro Alexandre de Moraes, Mari. Perfeito, Fred. Agora a gente volta com o Constantino, né, para ele dar continuidade aí à análise dele. Consta, a gente até pede desculpa, provavelmente foi um problema de conexão aqui, inclusive, né, mas pelo menos já recuperamos, já estamos novamente com o Rodrigo Constantino. Eu não sei onde exatamente vocês perderam ali meu fio da meada, mas o Fred, ele concluiu o que eu queria concluir. É exatamente nessa linha que eu estava indo, né? E me causa espanto ver a quantidade de gente. Eu participo de alguns grupos de debate, gente muito boa, gente muito preparada, alguns liberais clássicos que apostam suas fichas, por exemplo, numa candidatura de um desses governadores, né, que tem uma pegada mais liberal até do que conservadora. Me causa espanto a quase ingenuidade deles em apostar num processo normal de eleição. Nós estamos distantes disso. Nós estamos, veio à tona aí, a Gazeta vai falar disso, e hoje mesmo eu fui procurado por repórter da Gazeta para dar meu parecer sobre o gabinete paralelo de que falava o Fred agora. Quer dizer, eu fui alvo, né? E como é que eu me sinto, antecipando a minha resposta ao repórter? Eu me sinto dentro de uma distopia, das quais eu estudei tanto tempo, uma distopia totalitária, né? Uma mistura de Processo do Kafka com 1984 do George Orwell, com Fahrenheit 451, quer dizer, eu fui arrastado para um processo por nada. Eles escolheram o primeiro alvo, né? Pega esse aí, eu não gostei do vídeo desse cara, acha coisa que dê para puni-lo. Né? E, na verdade, não acharam nada, tanto que o processo que corre em sigilo é um compilado de tweets. São minhas mensagens públicas de tweets, que não tem nada demais. Eu nunca incitei crime ou nada parecido. Então, tudo isso é muito bizarro.
E quando a gente pensa que esse era o gabinete que estava ali atendendo às ordens do todo-poderoso ministro Alexandre de Moraes, indo atrás de jornalistas como o nosso Fiuza também, como eu e outros, né, é um negócio assustador. É uma Gestapo, uma polícia política. Então como é que você imagina que vai ter eleição normal em 2026? Não podemos partir dessa premissa. Nós temos que partir da premissa de que eles vão intensificar o grau de perseguição aos conservadores, aos ditos bolsonaristas. Eles enxergam bolsonaristas e qualquer um mais à direita, né, que não seja tucano, eles enxergam como uma ameaça à democracia. Eu não sei se eles acreditam, se todos acreditam nisso ou não, mas é a narrativa vigente. E eles realmente se sentem, até porque eles têm o respaldo da velha imprensa, que não vamos descartar aqui a importância desse respaldo, porque podem ter perdido credibilidade, audiência, mas ainda dá aquele verniz de legitimidade quando uma Globo da vida, a Folha, o Estadão, né, vão lá e carimbam. Não, eles estão protegendo a democracia de uma terrível ameaça. Aí vem a The Economist manter a mesma narrativa. Isso tudo vai dando, de alguma forma, respaldo para perseguição. Hoje nós temos na Folha de São Paulo uma entrevista longa com o jurista Miguel Reale Júnior. Bom, se outrora as pessoas já admiraram Miguel Reale Júnior pelo seu conhecimento jurídico e tudo, hoje ele virou um militante. Na entrevista, ele está dando justificativas para todos os abusos do Supremo. A competência inadequada, o fato de ser na primeira turma, com um bando de gente impedida, que ele diz que não está impedida. Ele começou a justificar tudo. Aí o jornalista ainda fez uma pergunta boa, falou, você fez o L, basicamente isso, né? Não, quando você votou no Lula, você está arrependido, para lembrar que ele é um tucano que desceu do muro, como todos os tucanos, do lado esquerdo. Ele votou no Lula porque ele odeia Jair Bolsonaro. E esse ódio turva a razão, a capacidade de análise. Porque você pode não gostar do Jair Bolsonaro, não é disso que se trata. Mas você tem que reconhecer que julgamento como esse nunca se viu. O Lula, repito, ele teve devido processo legal, 3 instâncias, começou na primeira. Quando ele foi preso, ele ficou na cela especial da Polícia Federal, com direito à visitadora, que ele até casou, com direito à entrevista, que ele deu várias. Compara isso com o Jair Bolsonaro, que já está com preventivas muito mais draconianas do que as punições ao condenado Lula. Então, qualquer pessoa minimamente isenta olha para esse quadro e fala, não, isso tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E o que é estranho que está acontecendo? A premissa falaciosa de que o bolsonarismo representa uma terrível ameaça à democracia e para coibir essa ameaça vale tudo. Tem muita gente que embarcou nessa, gente neutra, entre aspas, gente que não gosta do Lula e odeia talvez ainda mais o Bolsonaro, os famosos isentões. Agora, não é saudável esse tipo de pensamento, porque estão abrindo as portas do inferno, estão permitindo esses abusos todos do Alexandre de Moraes, que até o New York Times, repito, admite, para não falar a maior democracia do mundo, que está sancionando o Alexandre de Moraes com uma lei muito dura, que é a Magnitsky. Aí, qual é a narrativa que a turma vai ter que vir? A mesma da The Economist, que o Brasil é um exemplo de democracia para os Estados Unidos, que os Estados Unidos viraram um regime autoritário perigosíssimo com o Trump e que o Brasil pode dar lições aos Estados Unidos. Quem é que vai embarcar numa coisa dessas a sério, sem ruborizar? Não dá. Não dá para fazer isso. Então nós estamos aqui numa seara fantasiosa, é um surrealismo total. E as pessoas tinham que ter o mínimo de dignidade, de honestidade intelectual para admitir que não vale tudo para pegar Bolsonaro e bolsonaristas. Não deveria valer tudo. Mas tem muita gente com saudade daquela velha estratégia das tesouras, o teatrinho, em que o Alckmin fingia ser mega, ultra oposição ao Lula. O ladrão quer voltar na cena do crime. Voltou junto, né? E hoje está lá, indo representá-lo nas festinhas estranhas de terroristas. Então, quem era o Alckmin? Alckmin mudou ou foi revelado? Eram os tucanos tidos como os mais conservadores, que enfrentavam o PT. Aécio Neves, o Serra não. O Serra sempre foi de esquerda
E ele ficava indignado, falava, eu sou mais de esquerda que muito petista. E é verdade. Então, veja, eles querem retomar esse teatrinho, mas o povo brasileiro acordou. Não está nesse clima de votar em Eduardo Leite fingindo que é oposição ferrenha ao petismo. Pelo amor de Deus, esse período acabou. Perfeito, Constantino. Já voltamos contigo. Agora vamos receber Deltan Dallagnol aqui no Sem Rodeios. Deltan, boa tarde, bem-vindo ao programa de hoje. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Fred. Bom demais estar com vocês e com essa audiência maravilhosa da Gazeta do Povo. Aparecendo aqui logo depois o Rodrigo Constantino, querido Rodrigo Constantino, tem todo o nosso carinho, apoio e solidariedade sempre. Boa, Deltan. Olha só, a gente tem uma enquete aqui, o pessoal está votando, a gente está questionando se as pessoas acreditam que então já está certa a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E 81% do nosso público diz que sim. E aí eu queria que você comentasse aqui pra gente, Deltan, né? O que esperar aí já do começo desse julgamento, né? Quando o ministro Alexandre de Moraes vai apresentar seu relatório, o que ele deve trazer amanhã aí no começo desse julgamento. Boa, Mara, é importante a gente entender o contexto geral desse julgamento, o que vai acontecer, qual é a sucessão de etapas. E eu já peço desculpas aqui porque meu comentário vai ser um pouquinho mais longo do que o normal para que vocês possam entender de modo correto aí o contexto. Então, começou o julgamento do Bolsonaro e eu vou explicar para você agora o passo a passo desse julgamento histórico e as 5 questões centrais que o STF vai definir. Nessa terça-feira, agora, amanhã, dia 2 de setembro, vai começar o julgamento dessa suposta trama golpista no STF e ele vai ser, esse momento agora vai ser o ápice desse julgamento, quando os ministros da primeira turma do STF finalmente vão ler os seus votos a respeito da culpa dos réus, podendo votar, teoricamente, pela absolvição ou então pela condenação. Eu vou analisar com vocês agora qual que vai ser esse passo a passo, mas mais importante ainda do que isso, vamos entender quais são as 5 questões centrais do julgamento que a primeira turma do STF vai precisar definir. E o que eu vou te dizer agora é imperdível para você entender esse julgamento histórico, então bora lá começar com o passo a passo. Às 9 horas da manhã, o dia vai começar com a abertura da sessão pelo presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, que logo depois vai passar a palavra para o ministro relator, Alexandre de Moraes, ler então o seu relatório. O relatório é um resumo do processo. Ele vai resumir a acusação, as provas produzidas, documentos, testemunhos, as teses apresentadas pelas defesas. E depois disso, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele vai ter 2 horas para ele se manifestar. Apesar da imprensa já ter dito recentemente que ele vai ser mais rápido e ele deve usar apenas 1 hora desse seu tempo aí de 2 horas. Depois, então, do relatório do PGR, Paulo Gonet dá a sua avaliação e o PGR, diferente do relator, que só vai ler o relatório no começo, o PGR vai olhar o mérito, vai dizer, ó, quem tem que ser condenado, quem tem que ser absolvido. Em seguida, a fala do PGR vai ser aberta a palavra para as defesas, ou seja, as defesas vão ter até 1 hora cada para falar. Elas vão falar em ordem alfabética, com exceção dos advogados do Mauro Cid, que vão falar primeiro de todo mundo por ele ser um colaborador. A expectativa aí é de que as falas de todos que começam agora nessa terça-feira durem pelo menos 10 horas, ocupando 2 dias de sessões de julgamento. As dessa terça-feira, agora dia 2 de setembro, que começam às 9 horas e 14 horas da tarde, e as de quarta, dia 3 de setembro, agora, que vai começar às 9 da manhã. Depois das defesas falarem, aí começam a ser lidos os votos dos ministros, sendo Alexandre de Moraes o primeiro a votar por seu relator. Quando o último ministro votar, aí vai estar concluído o julgamento. O ministro Zanin, ele reservou 8 sessões da primeira turma para ele concluir o julgamento, que vão do dia 2 agora até o dia 12 de setembro. Então esse aí é o cronograma. Esse passo a passo está te ajudando a entender o que vai acontecer no julgamento do Bolsonaro no STF? Se sim, então já vai deixando o seu like aí com força e bora agora para entender as 5 questões centrais desse julgamento. Essas 5 questões centrais, elas são as seguintes. Primeiro, as violações processuais e o cerceamento de defesa. Segundo, a suspeição e o impedimento dos juízes. Terceiro, a delação do Mauro Cid e as suas reviravoltas. Quarto, o mérito do processo. Quem deve ser condenado, absolvido, pelo quê? Houve tentativa de golpe, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? E a ligação entre a suposta trama golpista e 8 de janeiro? E as provas? E a situação individual de cada um dos réus? Tem algum ali que deve ser absolvido por alguma razão específica?
E, em quinto lugar, o quinto ponto é a dosimetria da pena, ou seja, quantos anos de prisão cada um vai ter que cumprir se for condenado. Bora então entender cada uma dessas 5 questões centrais muito brevemente, olhando aqui a floresta, gente, sem descer para analisar os detalhes de cada árvore. Primeira questão, então, são as violações processuais e cerceamento de defesa. Uma das principais reclamações das defesas, desde que essa ação penal começou, foram as várias violações processuais aos direitos dos réus e ao devido processo legal, ao contraditório, à paridade de armas, à ampla defesa. Desde o início, as defesas diziam que o Moraes ele não tinha entregue todas as provas obtidas pela Polícia Federal, enquanto o Moraes ainda insistia que tinha sim. Eis que, depois da denúncia, Moraes volta atrás e diz que, olha, realmente, ele não tinha mesmo dado acesso a tudo para as defesas, e aí manda a Polícia Federal liberar, mas àquela altura a Inês já era morta. Há também o problema dos vazamentos seletivos à imprensa, do pouco tempo para análise do material antes da oitiva das testemunhas, da acareação entre os réus sem a gravação, sem a participação dos advogados, réus e testemunhas de outros núcleos da trama golpista. Todas essas violações processuais devem ser enfrentadas aí. E lembrando, esse é só o ponto 1. Vamos para o ponto 2. Segunda questão central, suspeição e impedimento dos juízes. Para mim, essa é a mais grave de todas. Essa aí já é ao mesmo tempo velha e clássica. Nós temos o Moraes, o juiz vítima dos crimes, suposto alvo dos planos de assassinato dos réus, que também é o juiz relator do processo, além dele ter atuado como investigador e acusador, né? Aí nós temos o Flávio Dino, que é o juiz policial, porque ele foi ministro da Justiça do Lula durante o 8 de janeiro, ele coordenou a resposta do governo federal aos atos, ele era o chefe da Polícia Federal que investigou os atos do 8 de janeiro e a suposta trama golpista. Além disso, como se não bastasse, Dino processou Bolsonaro pessoalmente e ele já chamou Bolsonaro de diabo, demônio, satanás, filho do demônio e de outros nomes. E aí a gente tem o terceiro aí, o Cristiano Zanin, que também atuou contra Bolsonaro como advogado no próprio TSE em defesa de Lula e que é aí Lula o principal opositor de Bolsonaro. A situação, gente, é tão grave, tão escancarada que até o The New York Times, o maior jornal do mundo e que é progressista, ele criticou 3 dos 5 juízes que vão julgar Bolsonaro, dizendo que não parecem ser imparciais, ou seja, que parecem ser parciais. Bom, já vimos 2 pontos, as questões processuais e as questões relativas à suspeição e impedimento dos juízes. Vamos para a terceira questão central que vai ser definida, diz respeito à delação do Mauro Cid e as suas reviravoltas. O ministro Fux, ele disse durante o julgamento o seguinte, que eu separei aqui para ler para vocês. Ele disse o seguinte: vejo com muita reserva 9 delações do mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. Mas me reservo a analisar a ilegalidade ou ineficácia dessa delação no momento específico. Pois o momento específico chegou. É agora que a delação do Cid tem alguma chance de receber pelo menos um voto de Fux pela sua anulação, depois de todas as suas discrepâncias e reviravoltas. Lembre que ela foi celebrada durante uma prisão ilegal de meses sem denúncia. Lembre dos vazamentos dos áudios de Cid espontâneos, detonando Moraes a PF, dizendo que ele foi coagido a falar coisas que não ocorreram. Lembre da segunda prisão do Cid, das ameaças de Moraes de punir a família do Cid. Lembre da segunda leva das mensagens vazadas dele com o advogado de um dos réus. A previsão é de que o STF não anule, apesar de tudo isso, a delação, porque cairiam junto todas as outras provas decorrentes, cairia todo o processo. Então o Supremo deve manter. Contra aí toda a lógica, todo o direito, né? Como a gente já espera. Contudo, gente, mais tarde, na análise do mérito das provas, os ministros vão voltar a esse tema da delação e vão definir outra coisa. Qual que é a força probatória das falas do Cid? O quão fortes são essas provas diante de tudo que ele desdisse nos áudios espontâneos? O que tem comprovação, o que não tem nas provas, e se ele vai, de fato, também receber algum dos benefícios da delação, sendo que ele precisa ser condenado a uma pena menor do que 2 anos para ele não perder a patente de tenente-coronel e nem o salário do Exército. E minha previsão aí é de que o boi foi com a corda. É óbvio que ele vai ser condenado a uma pena maior e vai perder o cargo depois de tantas lambanças. Vamos agora para o 4º ponto central que vai ser definido, que é o mérito. E aqui a gente chega ao cerne da acusação. Questões como: houve tentativa de golpe de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Como houve golpe ou abolição se não teve um ato violento? Ah, mas teve o 8 de janeiro. Mas 8 de janeiro não pode ser golpe, porque era um domingo, sem autoridades, em Brasília, sem armas, sem tanques, com os chefes das Forças Armadas de férias ou fora de Brasília. É um crime impossível. E a ligação entre a suposta trama golpista e 8 de janeiro?
Essa é a parte fraca da denúncia. Não existem provas que liguem uma coisa à outra. E as provas juntadas? Elas mostram que só houve um planejamento e nenhuma execução, no máximo uma desistência voluntária dos réus. Nesse momento, ainda vai ser definida a situação individual de cada um dos réus. Se algum tem que ser absolvido por algum crime, por alguma razão específica, e as provas contra o Ramagem e o Anderson Torres, por exemplo, são muito fracas. Mas há uma fraqueza geral das provas em relação ao todo, a todos os réus. Contudo, gente, vamos ser realistas, pé no chão. A expectativa aqui é de que o STF passe por cima de tudo e dê uma condenação ampla em relação aos réus, passando por cima das várias razões para absolvê-los. E vamos para a quinta e última questão. Por fim, vai ser definido, vai ser julgado se algum crime absorve outros crimes e a dosimetria das penas. Nos julgamentos do 8 de janeiro, alguns ministros já votaram, por exemplo, no sentido de que a tentativa de golpe e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito são um mesmo crime, são fundidas aí, e por isso deveriam receber uma pena só e não as duas penas somadas. Por outro lado, eles podem decidir somar as penas, como o Moraes tem feito, dizendo que são duas coisas aí independentes. Então eles vão discutir aí se há ou não aquilo que a gente chama em direito de consunção ou de absorção de um crime pelo outro. Os ministros vão definir ainda o tamanho das penas de cada pessoa, quantos anos cada um vai cumprir de cadeia, qual vai ser o regime de pena que vai começar cumprindo pena, se vai ser fechado, semiaberto ou aberto. E se alguém tiver pena abaixo de 4 anos, o que é muito improvável, ela vai ser substituída por penas alternativas à prisão. É isso aí, pessoal. Então, como você pode ver, são muitas as questões e dúvidas que vão ser respondidas a partir de amanhã. Nós só temos uma certeza. Não será um julgamento técnico-jurídico. Será um julgamento político, um linchamento, uma execução. O destino do Bolsonaro já está traçado antes de o julgamento começar. É a cadeia e por muito tempo. Me conta aí a sua opinião aí nos comentários sobre o que vai acontecer. Ótimo, Deltan, daqui a pouco a gente volta contigo. Agora eu queria voltar, inclusive, com o Rodrigo Constantino sobre essa matéria que saiu aqui na Gazeta do Povo. Vou pedir para o nosso querido Vitor Kunzio colocar aqui na tela. Inclusive, fica o convite para assinar a Gazeta do Povo, esse jornal de excelência. Essa matéria do Bruno Máfia, novas mensagens do Gabinete Paralelo de Moraes revelam relatórios contra jornalistas. Inclusive, 2 citados aí na matéria são nossos comentaristas aqui no Sem Rodeios. Tem o Guilherme Fiuza, tem também Rodrigo Constantino. Como que você recebeu essa notícia, Constantino? Lógico que você já sabe, né, dessa perseguição há tantos anos, mas agora ainda mais evidente, como a gente trouxe aqui no programa, né? Está cada vez mais escancarado que já existe perseguição religiosa e a jornalistas aqui no nosso país, né? Não, sem dúvida, e com risinhos, né, de deboche, com sadismo, né, que essas mensagens trocadas revelam. Então você se sente realmente impotente diante de uma polícia política. O Rodrigo Marcial, que é da área do direito, o Deltan acabou de dar uma aula técnica aqui mostrando por que o julgamento do Jair Bolsonaro e demais réus não é um julgamento técnico, né? O Rodrigo Marcial acabou de publicar aqui no Twitter dele, né? Revelações da Vaza Toga 2 mostram que o Gabinete Paralelo de Moraes, no TSE, mirava críticos de direito. Naquele momento, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza foram os escolhidos. A ordem interna era explícita. Vamos bloquear tudo desse cara e prever multa. Quer dizer, não tinha análise de juridicidade ou devido processo legal. O critério era silenciar críticos incômodos e fazê-lo de uma forma que não gerasse muito barulho na imprensa. Então a preocupação era blindar o próprio ministro. Não tem nada de técnico, de direito, não estamos no campo do direito, né? Isso é o campo da política. Eles resolveram que tinham que descartar alguns comentaristas que estavam incomodando com suas críticas. Muitas vezes ácidas, é verdade, muitas vezes normais, eu sei porque eu tive acesso ao resumão do meu processo, que corre em sigilo, eu não sei porquê, né? Eu sei, mas cansei de fazer um apelo público para tirar o sigilo e entregar para a Globo. Entrega tudo lá que conseguiram a meu respeito para a Globo. Porque, por exemplo, né, tem um dos tweets que estão compilados lá, que sou eu elogiando um escritor famoso americano, Tom Clancy, autor de Jack Ryan, por dizer que nós devemos nossas liberdades a homens fardados com armas. Eu estou elogiando as Forças Armadas americanas. E, de alguma forma, eu estou sendo denunciado por um crime, eu fui descobrir isso só hoje, numa resposta a uma provocação do meu advogado, que eu até então não sabia nem
que tipo de crime eu sou acusado de ter cometido? De animosidade entre as Forças Armadas e demais poderes. Como assim? O que eu escrevi nos meus tweets que produziram esse efeito? Nada. E mesmo assim, né, isso aí é uma pena de 3 a 6 meses. Eu fiquei 2 anos e meio sem redes sociais, meu instrumento de trabalho como jornalista, sem passaporte, que eu ainda estou, e com as contas bancárias bloqueadas. Então, de novo, né, nós estamos lidando aqui com uma polícia política. Isso é muito importante de ficar claro para o nosso público. E polícia política remete a regime totalitário. Gestapo, Stasi, são polícias políticas. Alexandre de Moraes me escolheu como alvo porque resolveu que eu ia ser destruído. E foi para cima porque podia, porque tinha poder para fazê-lo. Agora, finalmente, ele está começando a ser punido por isso, ainda que seja por uma outra nação, né? A lei Magnitsky, que gera transtornos para a sua vida no dia a dia. Mas é pouco. A lei Magnitsky, que muita gente eu sei que fica feliz de vê-lo passando por isso e tudo, mas a lei Magnitsky são os Estados Unidos impondo sanções pessoais a ele que dificultam a vida dele financeira no mundo e tudo. Mas nós somos brasileiros. Cadê o Senado brasileiro? O Fred chegou a falar mais cedo de impeachment. É o único caminho para começar a restaurar a normalidade institucional. Cadê? Cadê o Senado sendo pressionado, o Alcolumbre tendo que prestar contas, como o Rodrigo Pacheco antes dele? É fundamental que o próprio Brasil resolva essas questões. Elas são questões internas, domésticas. Não adianta a gente ficar olhando para o Trump como o Messias Salvador, como um cavaleiro alado que vai vir resolver todos os problemas do Brasil. Ele está ajudando e muito, é uma cavalaria importante. Mas nós vamos ter que arregaçar as mangas e resolver os problemas brasileiros por brasileiros. E o caminho mais óbvio passa pelo Senado. Ótimo, Constantino, daqui a pouco a gente volta contigo. Agora, Fred, a gente trouxe essa questão dos vazamentos, a gente sabe que muitas informações estão vindo aí através do ex-assessor de Moraes, Eduardo Taliaferro, e tem toda uma questão que envolve aí um pedido de extradição dele, né, da Itália. O que a gente pode esperar em relação a isso? Pois é, Mari, tivemos agora um novo pedido de extradição formulado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele, que já havia pedido a extradição do Alan dos Santos, a extradição do Oswaldo Eustáquio, da Carla Zambelli, e agora pede a extradição daquele que foi o seu braço operacional da censura durante o processo eleitoral de 2022. E se alguém tivesse qualquer dúvida de tudo o que aconteceu durante as eleições e no pós-eleições, que muitas das medidas tomadas contra uma série de brasileiros foram tomadas, inclusive, depois das eleições, especialmente em novembro e dezembro de 2022. Um desses casos era o do próprio, que foi secretário-geral da Receita Federal, Marco Sintra, que simplesmente por fazer algumas considerações relativamente às urnas eletrônicas acabou tendo o seu perfil banido no Twitter. E ele que nunca foi bolsonarista ou apoiador entusiástico do ex-presidente Jair Bolsonaro e acabou também sendo vítima ao lado do Rodrigo Constantino e de outras tantas pessoas e de tantos brasileiros que foram calados de forma absolutamente arbitrária. E o Eduardo Taliaferro, que esteve então à frente dessa assessoria especial de combate à desinformação, era o braço operacional do sistema repressivo do ministro Alexandre de Moraes, encabeçando esse setor de inteligência. E nós tivemos oportunidade de entrevistá-lo aqui na semana passada. Ele comentando que a maior parte das ordens de censura e das censuras praticadas pela assessoria especial de combate à desinformação vinham de forma informal, ou como a imprensa chamou à época da primeira revelação da Vaza Toga, por meio de um procedimento fora do rito, em que assessores do ministro Alexandre de Moraes, juízes auxiliares, especialmente os juízes auxiliares, Ayrton Vieira e Marco Vargas, de forma informal, diziam quais os conteúdos que o Eduardo Taliaferro teria que fazer um relatório para formalizar
um material que pudesse levar à emissão de uma ordem de censura que, na maior parte dos casos, era uma censura ilegal e secreta. E era sonegado o conhecimento das ordens de censura às próprias pessoas que eram afetadas por essas ordens e que se deparavam subitamente com um bloqueio das suas contas e com a proibição de acessar as suas contas nas redes sociais. O Eduardo Talhaferro, então, acabou, depois de um longo tempo, vindo a público e trazendo esses fatos ao conhecimento do público, né, deixando escancarado todo esse processo de perseguição de brasileiros e a conversão do gabinete do ministro Alexandre de Moraes num verdadeiro órgão de polícia política, que chegou inclusive a fichar ideologicamente as pessoas, especialmente os réus do 8 de janeiro, e com base nesse fichamento ideológico dessas pessoas, decidir pela manutenção ou não da prisão preventiva dos réus do 8 de janeiro. Então se vê todo esse contexto, Mari, que vem agora por meio desse pedido de extradição, obviamente que o ministro Alexandre de Moraes está incomodado que todos esses diálogos estejam vindo a público e escancarando para o mundo o que grande parte dos brasileiros já sabe. O próprio Constantino mencionou uma grande parte do público americano já sabe o que está acontecendo no nosso país. E você vê essa tentativa agora do ministro Alexandre de Moraes com esse pedido de extradição de calar o Eduardo Talhaferro, ele que tem vindo a público e concedido uma série de entrevistas. Obviamente que apenas uma pequena parcela da imprensa, né, traz a público e discute esses fatos. Inclusive a Gazeta, um dos poucos veículos de comunicação no Brasil que se propõe a discutir essas questões todas e trazer ao conhecimento do público esses fatos que são graves e que mereceriam, se não tivéssemos uma imprensa, na sua maioria hoje, sabuja a esse consórcio de poder que governa o país, isso teria que ser manchete em condições normais, se o país estivesse em condições normais de temperatura e pressão, manchete do Jornal Nacional, com chamada, aquela famosa chamada da Globo no meio de qualquer programa, né, com a musiquinha famosa, justamente para alertar o público sobre a gravidade do que está acontecendo no país. Mas, Mari, assim como no caso do Alan dos Santos, em que o governo americano e o governo Biden, não era o governo Trump, reconheceu que o processo a que estava sendo submetido o Alan dos Santos era um processo político por crime de opinião e que não cabe a democracias perseguir pessoas por suas opiniões políticas, o governo americano, onde há uma proteção redobrada do direito à liberdade de expressão, esculpida na primeira emenda da Constituição americana, e com uma jurisprudência da Suprema Corte americana que reconhece a primazia do direito à liberdade de expressão sobre todos os demais direitos, porque de nada adianta você ter outros direitos se você tem cerceada a sua liberdade de expressão, pois ela é o único instrumento constitucional, um direito fundamental que garante que, na eventualidade de um agente estatal tentar cercear as suas demais liberdades, é por meio da sua liberdade de expressão que você terá possibilitada a sua chance de lutar por esses demais direitos. E por isso a primazia do direito à liberdade de expressão, porque ela é o direito que garante os demais direitos. Ela é o direito que garante que você possa denunciar os abusos estatais e lutar por suas liberdades fundamentais. Então o governo americano reconheceu no processo contra Alan dos Santos um processo político e negou a extradição. Da mesma forma, no caso Oswaldo Eustáquio, o governo espanhol e o poder judiciário espanhol se manifestaram no sentido de também negar a extradição de Oswaldo Eustáquio, porque ele também foi reconhecido como um perseguido político por crimes de opinião. E repito, em democracia não há opinião proibida. Onde a opinião é proibida, não há democracia. Onde o exercício da liberdade de expressão é cerceado, não há democracia. E o Poder Judiciário espanhol, a se debruçar sobre o processo do Oswaldo Eustáquio, chegou à mesma conclusão do governo americano. O que ocorre no Brasil é a instrumentalização de processos judiciais e do aparato de justiça para fins de perseguição de adversários do regime. No caso da Carla Zambelli, temos a tramitação do seu processo também, que tem algumas particularidades, mas que, analisado à luz do tratado celebrado entre a Itália e o Brasil, também
é um caso de perseguição política. Nós já analisamos aqui, Mari, algumas vezes o caso Carla Zambelli, e são tantas as ilegalidades cometidas contra Zambelli, dentre as quais a violação do princípio da intranscendência da pena, ao atingir o filho da Carla Zambelli com a proibição de utilização de redes sociais, a violação à imunidade processual, ao não submeter o processo da Carla Zambelli à apreciação da Câmara dos Deputados, que deveria decidir, à luz do artigo 53 da Constituição Federal, se suspenderia ou não o trâmite da ação movida contra a Carla Zambelli. Dentre uma série de outras ilegalidades, o próprio ministro Alexandre de Moraes, no caso envolvendo a questão da inserção de mandado de prisão no sistema do CNJ, ele, em tese, vítima do crime, objeto material do crime, como a depender da corrente do direito penal, mas na prática ele não poderia atuar no processo, estaria impedido nos termos do artigo 252 do Código de Processo Penal. Então me parece que também no caso do Carla Zambelli, o Poder Judiciário vai fixar o entendimento de que ela também é uma perseguida política e que teve violadas as suas liberdades, em especial o direito ao devido processo legal. E no caso do Eduardo Talhaferro, me parece também que, ao analisar todos os elementos da perseguição que o ministro Alexandre de Moraes move contra o Eduardo Talhaferro, tanto assim que, não por coincidência, ele foi denunciado por crime de violação de sigilo funcional, um dia depois de trazer novas revelações ao conhecimento do público. E considerando ainda que no direito internacional é muito protegida, Mari, a figura do whistleblower. O que é o whistleblower? São pessoas que, tendo conhecimento, estando dentro de um esquema criminoso, tendo conhecimento de práticas ilegais e abusivas, trazem conhecimento desses fatos ao público, às autoridades competentes, para que essas autoridades possam responsabilizar eventuais agentes estatais ou não que estejam envolvidos em atos ilegais ou abusivos. No caso do Eduardo Talhaferro, ele era uma das engrenagens desse sistema repressivo que se estabeleceu no Brasil, especialmente desde a instauração do inquérito das fake news em março de 2019. Ele, que atuando à frente da Assessoria Especial de Combate à Desinformação, atuou no esquema repressivo de censura contra opositores políticos do regime em 2022 e que traz a público fatos que devem ou deveriam, se as instituições estivessem funcionando no país, a responsabilização do ministro Alexandre de Moraes e de todos os demais funcionários dessa engrenagem criminosa que se estabeleceu no nosso país e que vem perseguindo cidadãos brasileiros, mas não só, cidadãos americanos, empresas de redes sociais americanas ou estrangeiros residentes em território americano, como são o caso dos vários brasileiros que residem legalmente nos Estados Unidos. E no caso do Eduardo Talhaferro, você vê uma proteção que ele recebe na condição de whistleblower. Ele que participou desse esquema criminoso, pelo visto, se arrependeu e resolveu trazer a público esses fatos todos que demonstram de forma muito nítida, muito clara, muito evidente, que o ministro Alexandre de Moraes vem praticando ao longo dos anos uma série de atos ilegais, inconstitucionais, abusivos, ilícitos, ou como você quiser melhor denominá-los. Mas fica patente para o mundo, e o Eduardo Talhaferro hoje, para além de meras declarações, ele traz provas concretas a demonstrar que esses agentes e servidores do TSE e do STF atuavam a mando do ministro para censurar e perseguir pessoas. Considerando então, Mari, todo esse contexto e a figura do whistleblower, é muito provável que a Itália venha a reconhecer o direito do Eduardo Talhaferro a permanecer no país, não ser extraditado, dado a natureza persecutória do processo movido contra o Eduardo Talhaferro, Mari. Perfeito, Fred. Olha só, se você ainda não deixou o seu like, deixe, que é bem importante pra gente. O Flávio Heron separou alguns comentários aqui, eu vou trazer. Tem a Márcia Regina elogiando, dizendo que participa sempre aqui conosco. Obrigada, Márcia. Cláudia, que está nos acompanhando da Alemanha. O Orlando elogiando aí a aquisição do Rodrigo Constantino, né? Agora no nosso time do Sem Rodeios. A Érica Ribas dizendo que a anistia já é a frase de ordem, o foco do Brasil. A Ana Maria Nunes, gosto muito do Sem Rodeios, com Constantino
Constantino mais ainda. E o Bastos, que comentou, STF, jogo de cartas marcadas. E aí eu aproveito, vou então para Deltan comentar sobre isso. Deltan que vai trazer aí uma retrospectiva, né, dos abusos do STF em relação ao caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deltan. Vamos lá, bora Fred, bora Mari, bora turma da Gazeta do Povo, bora fazer uma retrospectiva relâmpago de todos os 21 abusos do STF no caso Bolsonaro, nessa véspera do começo do julgamento do Bolsonaro. E eu quero fazer um desafio agora aqui com vocês. Escrevam para mim aí nos comentários absolutamente todos os abusos do Moraes e do STF do caso Bolsonaro que você consegue lembrar, que você consegue imaginar. Nessa terça-feira, dia 2 de setembro, vai começar o julgamento dessa suposta trama golpista e é preciso relembrar sempre dos abusos, das ilegalidades, das violações de direitos humanos cometidos pelo STF nesse processo, para que nós nunca esqueçamos. Até porque tudo isso pode gerar uma nulidade em um futuro próximo, e especialmente se a direita for vencedora em 2026. Então vai escrevendo aqui nos comentários, vai lembrando, escrevendo tudo aquilo que você lembra, que você ouviu, que é errado, que é absurdo, por que você acha que esse julgamento é injusto, escreve aqui embaixo, vai fazendo a sua parte, porque daqui do meu lado eu vou começar agora a disparar uma metralhadora, apontando os abusos do STF e relembrando o máximo que eu conseguir, um por um, nessa nossa breve retrospectiva. E aí, estão prontos? Todo mundo pronto? Então bora lá. Primeiro abuso. Julgamento de pessoas sem foro privilegiado no Supremo, ferindo o princípio constitucional que a gente chama de juiz natural, de que cada um só pode ser julgado no foro adequado, no lugar adequado. Segundo abuso, mudança casuística do entendimento do próprio STF sobre o foro privilegiado durante o julgamento do Bolsonaro, para estabelecer que autoridades que tinham foro continuem a ser julgadas no STF mesmo depois do término dos seus mandatos. Quanta coincidência, né? Essa mudança justamente agora que o Bolsonaro seria julgado. Que Brasília das coincidências que nós temos. Terceiro abuso. Prisões ilegais e alongadas usadas para extrair delações premiadas sem denúncia. Totalmente diferente do que acontecia na Lava Jato. Prisões por meses sem denúncia, muitas com duração acima de 1 ano, como aconteceu nos casos Anderson Torres, Silvinei Vasquez, Mauro Cid e Felipe Martins. Quarto abuso. Celebração da delação premiada do Mauro Cid com ele preso ilegalmente por meses sem denúncia. Quinto abuso. Julgamento do Bolsonaro apenas na primeira turma e não no plenário do Supremo, enquanto os réus do 8 de janeiro foram julgados no plenário. E se os casos são relacionados, são conexos, tinha que estar no plenário, jamais na turma. Sexto abuso. Juízes parciais, suspeitos, impedidos, julgando Bolsonaro. Um Moraes policial, acusador e pior, vítima. Um Zanin, advogado do principal adversário Lula e que já levou Bolsonaro a tribunais. E um Dino, que não só levou Bolsonaro a tribunais, mas que atuou como chefe da polícia que investigou o caso, que odeia Bolsonaro e já chamou ele de diabo e de coisas piores. Sétimo abuso. Imposição de sigilo sobre as provas coletadas pela Polícia Federal e negativa do acesso integral às provas para as defesas. Oitavo abuso. Apresentação de vídeos sobre o 8 de janeiro na sessão de recebimento da denúncia que não foram disponibilizados para as defesas, para as partes. Nono abuso. As mesmas provas que o Moraes negou para as defesas, olha só, foram encaminhadas para os outros ministros da turma. Décimo abuso. Cerceamento da defesa dos réus, ao não conceder tempo hábil para eles analisarem os dados coletados pela Polícia Federal, não concedendo um tempo igual àquele que o PGR teve para analisar as provas, para denunciar depois que a PF fez o seu indiciamento. 11º abuso. Moraes finalmente deu acesso aos 80 terabytes de arquivos coletados pela Polícia Federal, mas manteve as datas das oitivas das testemunhas inalteradas, negando o tempo necessário para as defesas analisarem o material nesse segundo momento aí. 12º abuso. Moraes liderou o julgamento mais rápido da história do STF, com o objetivo claro e aberto de condenar Bolsonaro antes das eleições de 2026, algo confessado pelos próprios ministros abertamente na imprensa. 13º abuso. Acareação entre os réus sem gravação, sem transmissão. 14º abuso. Intimidação de testemunhas pelo juiz relator, que ameaçou testemunhas de prisão caso não fizesse o que ele queria. 15º abuso.
proibição de deixar jornalistas gravarem ou transmitirem as sessões de julgamento. 16º abuso, tomada dos celulares dos advogados e das partes que participavam do julgamento, quando o celular é um instrumento de trabalho do advogado. 17º abuso, prisão preventiva alongada e ilegal de Braga Neto, preso desde dezembro de 2024, sem fundamentação jurídica sólida. 18º abuso, proibição do advogado Sebastião Coelho, que é o advogado de Felipe Martins, de participar do julgamento do Núcleo 1, inclusive com voz de prisão ao advogado. Surreal. 19º abuso, indeferiu a oitiva a colheita do depoimento de testemunhas essenciais para as defesas dos réus. 20º abuso, não decidiu os recursos da defesa do Bolsonaro sobre a prisão domiciliar que foram protocolados há mais de um mês. 21º abuso, a decisão ilegal de colocar tornozeleira eletrônica em Bolsonaro e de impedi-lo de usar as redes sociais, que foi inclusive criticada por Fux e pelos grandes jornais do país. Eram 21, mas enquanto vou falando já vou imaginando outro, já lembrei de outro aqui. 22º abuso, a decisão de condenação foi adiantada pela grande imprensa a partir da fala dos ministros, ou seja, eles anteciparam a condenação. Tudo se tratava de uma grande conta de chegada, um final pré-estabelecido, já pré-determinado, o que caracteriza a suspeição e impedimento, a parcialidade dos juízes que estão julgando esse caso. E aí, eu dei 22, prometi 21, já dei 22. E agora eu esqueci de algum? Qual é o abuso 23? Conta aí pra mim nos comentários. Boa, Deltan. Agora novamente com Constantino. Logo mais, Deltan, também Fred, vão falar aí sobre a grande expectativa sobre o voto do Fux. Tem gente questionando aqui também se pode ser que o julgamento seja empurrado, seja suspenso, enfim. O que você espera? Existe ainda uma expectativa, de certa forma, uma esperança de que essas cartas marcadas que a gente está prevendo aí não sejam lançadas agora? Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.